O currículo dele aqui é bem extenso, eu vou ter que ler porque não deu para decorar. Então, o George, ele é graduado em Direito pela Faculdade Católica, é advogado, especialista em Direito e Processo Constitucional pela Universidade Federal do Tocantins, pós-graduando em Criminologia pela Faculdade Venda Nova do Imigrante, FAVENE, pós-graduando em Direito Civil, Processo Civil pela Universidade Estadual do Tocantins, Unitins, e pesquisador do Grupo Tocantinense de Criminologia Crítica, GTOCC. O George vai ter como palestra a Lei de Drogas. Tá? Então, George, a palavra é contigo. Então, fique à vontade, vou ficar aqui como ouvinte. Ok, professor, muito obrigado pela apresentação. E eu gosto sempre de reiterar que é uma honra sempre vir à Católica do Tocantins, não é participando de banca de TCC, não é dando palestra, ministrando em curso. Eu acho que perder esses laços é uma coisa que eu não vou fazer, pelo menos tão cedo, né? Porque eu gosto de estar na Católica, mesmo que virtualmente. Então, colegas, eu fui aluno da Católica Tocantins, tem mais ou menos 2 anos que eu saí daí, mas saí, entre aspas, como eu estou falando, né? Eu sempre permaneço, sempre apareço um pouquinho quando eu sou convidado. E hoje eu vou falar sobre lei de drogas para vocês. Eu vou fazer uma transmissão de tela aqui agora no meu computador e vocês me comuniquem aí como é que está funcionando, se está direitinho. Deixa eu ver aqui. Bora ver aqui. Vocês conseguem ver aí bonitinho? Aqui tá tudo tranquilo. Tudo tranquilo, né? Aparece só o slide da lei de drogas, não é isso? Isso, só o slide da lei de drogas. Beleza. 14 de maio de 2021. Outra página aqui que tem anotações. Galera, a lei de drogas ela é formada basicamente onde tem a exposição de motivos e tem uma fala sobre a política nacional de combate às drogas. Tem uma outra parte, que é uma parte processual, onde a gente tem as atenuantes e as agravantes, né, as causas de diminuição e de aumento da pena. E a gente tem uma parte tipológica. Essa parte tipológica, propriamente dita, são onde estão os crimes de drogas, né? Tem lá tráfico de drogas, os crimes de associação para o tráfico, e que a gente vai explicar, o que eu vou explicar aqui hoje para vocês. Vai ser essa parte tipológica. A gente não vai dar muita ênfase aos melindres processuais e nem a questão voltada para a política nacional de combate às drogas, né, de repressão às drogas. E eu vou me ater aos tipos penais, que eles estão ali, né, entre o artigo 33 e o artigo 39 da lei de drogas. Ok. Primeiramente, a gente tem que fazer um estudo, uma análise, acerca do bem juridicamente tutelado pela lei de drogas. No geral, a gente tem o seguinte bem jurídico, né? Primeiramente, a saúde pública, né? E, segundamente, a gente tem, em um dos tipos penais, né, a incolumidade pública representada pela segurança aérea, marítima e fluvial. Isso daí, né, esse bem jurídico diverso da saúde pública, a gente vai encontrar no artigo 39, que a gente vai estudar direitinho, tá bom? Beleza. A gente tem uma classificação geral dos crimes, mas eu vou dizer para você qual o crime é exceção, qual o crime é regra. Primeiramente, a gente tem, em regra, quanto ao resultado naturalístico, eles são materiais, ou seja, basta sim conduta para o crime se efetivar, né? E a gente diz que, quando a gente fala a respeito da lesão, os crimes da lei de droga, eles se caracterizam como crimes de perigo abstrato. E aí a gente tem também a exceção no artigo 39, que é um artigo, que é um tipo penal, que também agora é sobre um crime de perigo concreto. Ou seja, é necessário demonstrar efetivamente que aquele bem juridicamente tutelado foi exposto a um risco efetivo. E quanto ao sujeito, a maioria deles se classifica como um crime vago, ou seja, você não consegue ali dizer quem é quem são as partes, quem é a parte que ocupa o polo passivo do tipo penal. Beleza. Vamos passar. E aí,
a gente tem o primeiro crime, que é o crime de tráfico de drogas. Ele está no artigo 33. E no artigo 33, caput e parágrafo 1º, né? Esse crime, ele trata-se de uma norma penal em branco, ou seja, precisa de uma outra norma para complementar os efeitos dessa norma que a gente está analisando aqui. A norma que complementa esse artigo 33 e boa parte dos outros dispositivos dessa lei de drogas é a portaria 344 de 98, que é uma portaria da Anvisa, que trata sobre drogas, né? A gente pode perceber que, ao longo da lei de drogas, a gente não tem uma definição do que é drogas. E quem traz essa definição é essa portaria da Anvisa. Trata-se de um crime que ele se assemelha ao hediondo e possui as mesmas consequências da hediondez. Vai ter uma parte na nossa exposição que eu vou explicar quais são essas consequências mais propriamente ditas que se aplicam aos crimes equiparados ao hediondo. Nós temos algumas outras figuras penais, né, alguns outros tipos penais, dentro da lei de drogas que se equiparam aos crimes hediondos, além do artigo 33. Né? Nesse caso, o bem jurídico protegido aqui, né, como eu já havia falado, é a saúde pública, mas também a incolumidade pública, principalmente, né, no que diz respeito à saúde pública, como eu havia falado. E são elementos desse tipo penal: o dolo, a prática em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, e o crime é de mera conduta, ou seja, você analisando o caput aqui do artigo, nós temos cerca de 18 verbos nucleares, ou seja, é um crime plurinuclear. E basta você praticar uma dessas condutas que o crime já vai estar efetivado, né? Ele já vai estar consumado. Em tese, a tentativa é possível, desde que, em relação ao verbo que foi interrompido, né? Porque a gente sabe que a tentativa, o crime na forma tentada, ele acontece da seguinte maneira: eu estou ali com o ânimo de praticar o crime, só que por forças exteriores à minha vontade, esse crime ele não se concretiza. Ou seja, ele é interrompido por uma força terceira, né, uma força exterior, mas só que antes desse verbo que eu estou praticando, não pode existir um verbo anterior que seja em caráter permanente e que esteja em estado de consumação. Beleza, agora a gente vai fazer uma análise do próprio texto do artigo 33. E aí a gente vê aqui, né, existem vários verbos, como eu havia falado, e nós temos importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que em caráter gratuito, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, né? E a gente tem uma pena aí de 5 a 15 anos. Mas agora, voltando ao caráter permanente de algum dos verbos que estão aqui. Beleza. Tem alguns dos verbos que eles se exaurem ali naquele momento e acabou. Por exemplo, né, quando a gente importa bem, ou então quando a gente adquire aquele bem. A gente adquiriu, crime se consumou. Só que, para haver a forma tentada desse crime de consumação imediata, eu não posso ter um verbo que seja um verbo que uma ação que se perpetraia no tempo. Ou seja, não pode ser um crime permanente. E aí, por exemplo, que eu posso trazer para vocês. Eu estou aqui vendendo drogas. Eu vendi a droga. Só que antes de vender a droga, eu não posso ter em depósito, nem transportar, nem trazer comigo, nem guardar, porque esses são alguns dos exemplos de ações que são permanentes, né? Que ações ali que vão ter continuidade no tempo. Se houver uma ação permanente e uma ação que se exaure no momento em que ela se concretiza, aí não há possibilidade da forma tentada do tráfico de drogas. E aí, galerinha, a gente tem que analisar que existem algumas figuras dentro desse próprio tipo penal aqui, que está dentro do parágrafo 1º, que se equipara ao tráfico de drogas, beleza? Então, se equipara ao tráfico de drogas, nós temos que dizer o quê? Se aplica às mesmas questões ligadas à hediondez e também às mesmas penas, né, que estão ali combinadas no caput desse artigo. Então, a gente tem aqui
Você pode pegar, vou voltar aqui, perdão, sair do slide. Você pode pegar todos esses verbos que tem aqui no artigo 33 e transportar aqui, por exemplo, para o inciso 1 desse artigo. E aí nós vamos ter agora, né, sem autorização ou em desacordo. Lembra que tem esses são caráteres essenciais do tipo penal lá, do tráfico de drogas, como eu havia falado no caput. Ele também é essencial aqui na forma do inciso 1. Só que agora, o objeto que a gente está falando é da matéria-prima, do insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas. E aí, quando a gente fala de matéria-prima, a gente entende que é toda aquela substância que não esteja incluída na lista da portaria 344, né? Não esteja incluída como droga, e também ela não e ela é indispensável, no caso, para a produção de algum entorpecente, alguma droga. A gente tem nos incisos segundo, terceiro, a questão da plantação destinada à fabricação de drogas e também a utilização de local ou bem que a gente tenha posse, né, para fazer o tráfico ilícito. E também a gente tem o quê? A venda ou entrega de drogas, matéria-prima. E aí a gente tem todos os objetos que estão ali agora. No inciso 1 também de matéria-prima, insumos ou produto químico destinado à preparação de drogas, né? Que aí eu fiz a supressão aqui, objetos do inciso 1. Agente policial disfarçado, quando presentes os elementos probatórios razoáveis da conduta criminal preexistente. Ou seja, isso daqui foi uma nova ação trazida pelo pacote anticrime, né, que foi promulgado lá em 2019 e que alterou vários dispositivos legais da nossa ordem jurídica, tanto material e processual penal, quanto extravagante penal. Né? E a gente tem aqui uma lei extravagante penal que foi também modificada pelos pacotes de crime. Essa inovação diz o quê? Quando isso acontecia lá no passado, antes da inclusão desse inciso 4, não configurava prática delituosa. Agora não. Agora configura prática delituosa a partir das novidades trazidas pelo pacote anticrime. Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar. Agora, a gente tem a figura da indução ao uso de... Aqui, lembra que eu falei que a gente não poderia determinar a quantidade de pessoas que estariam sendo afetadas, né, por aquela prática delituosa, nesses crimes aqui, do artigo 33, né, no parágrafo 2º e parágrafo 3º, não. O polo passivo da conduta delituosa, do tipo penal, ele é possível, sim, se determinar. Porque a gente fala aqui induzir, instigar, ou auxiliar alguém. Ou seja, tem uma pessoa induzindo ou instigando alguém para fazer o uso indevido de drogas. Aí tem também uma pena, e aqui é uma pena de detenção, né? E também tem a questão de oferecer droga, eventualmente, sem o objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento. Ou seja, eu tenho meu parceiro, meu namorado, minha namorada, e ali eu ofereço droga para aquela pessoa consumir, mesmo que seja eventualmente. E aí configura-se essas duas práticas delituosas. Beleza. Agora, a gente tem um comentário a se fazer acerca dessa ADI, que está bem aqui, ó, a 4.274, que foi uma ADI que discutiu a possibilidade, né, do debate acerca da descriminalização e também do uso de drogas. E aí tinha-se uma celeuma que foi levada até o STF acerca da constitucionalidade ou não desse tipo de debate. E, né, prevalecendo a liberdade de expressão, foi decretada como constitucional e não se enquadraria nesse crime o debate voltado à política de descriminalização de uso de drogas, tá? E do consumo de drogas. Beleza. O tráfico privilegiado. O tráfico privilegiado, né, é uma de redução da pena, onde a gente verifica e onde a gente analisa, né, o aplicador da lei, no momento que estiver fazendo análise do caso concreto, ele vai verificar os bons antecedentes do agente. Isso, a gente analisa que as penas elas poderão ser reduzidas de 1 a 2 terços, né?
E aí aqui tem uma parte que eu coloquei em destaque, que eu vou voltar também para conversar sobre ela, essa parte que está em branco. E tem alguns critérios de validade, alguns critérios de aplicação. O primeiro deles, né, que o réu seja, que o agente seja primário, que ele tenha bons antecedentes e que ele não se dedique à prática de crimes, né, com atividade, ele não tem como atividade profissional a prática delituosa. A prática de crime não pode ser uma atividade que ele realize cotidianamente com o intuito de manter ele seu sustento e de ganhar dinheiro com isso, né, de oferir-lo, e também não integrar organização criminosa. E a gente tem aqui organização criminosa e não associação criminosa. Beleza. Eu vou falar também delas um pouquinho mais para frente. Agora, vocês viram aqui essa parte em branco? Essa parte em branco, hoje, ela não existe mais. Hoje, ela não tem validade, né? A gente tinha o quê? Nos delitos definidos no caput e no parágrafo 1º desse artigo, que é o artigo 33, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, vedada a conversão em penas restritivas de direito. Ou seja, a conversão, né, das penas privativa de liberdade em restritiva de direito é uma forma menos gravosa de pena. E aí houve também um habeas corpus que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, né, que é o 97.256 do Rio Grande do Sul. E nesse habeas houve a decretação de inconstitucionalidade desse trecho aqui. Então, hoje, vocês não leem mais na lei, né? Esse pedacinho aqui não tem eficácia. E hoje, sim, pode haver a conversão de pena restritiva, pena privativa de liberdade por restritiva de direito aqui no tráfico privilegiado. E uma questão que vale ressaltar aqui no tráfico privilegiado, diferentemente dos tipos penais que eu apresentei para vocês, ligados ao artigo 33 e o seu parágrafo 1º, aqui no parágrafo 4º, a gente não tem a equiparação da forma hedionda, tá? Então, aqui não se aplica os mesmos efeitos das leis de crimes hediondos, né? Então, nem procedimentais, nem no que diz respeito às formas de extinção da punibilidade. Quando a gente analisa o artigo 34, galera, é o seguinte, se vocês tiverem dúvidas ao longo da minha explicação, eu peço que vocês abram o microfone e falem diretamente comigo, porque como eu estou projetando aqui pelo meu computador, eu não consigo olhar o chat. Tá? Pois é, eu estou com uma dúvida aqui. Pode falar. O seguinte, eu fiquei em dúvida nessa parte que você falou aí do artigo 33, dele não se equiparar com os crimes hediondos. No caso, ele não vai ter essa questão. Artigo 33 se equipara. Ah, tá. Ele se equipara. Se eu deixei confuso, eu peço perdão. O artigo 33, caput, e o parágrafo 1º se equiparam aos crimes hediondos. Ah, tá. Tá. Beleza, então entendi Tá agora. Bom? Tá bom, Ficou claro? Tem mais alguma dúvida acerca disso? Não, ficou ótimo. Obrigada aí. Tá bom. Beleza. Agora a gente vai falar sobre as questões ligadas a maquinário e a apetrechos voltados à produção de drogas. Beleza. Aqui, quando a gente analisa esse tipo penal, houve uma preocupação do legislador em relação aos maquinários, aparelhos, instrumentos e qualquer objeto que estava destinado, né, à produção, à confecção de drogas. Assim, nesse caso, o legislador ele tipifica os atos preparatórios do crime, ou seja, a prática, né, do tráfico de drogas, na realidade, ela ali não aconteceu, mas o legislador se preocupou em tipificar como crime os atos preparatórios, né? Segundo a orientação majoritária da jurisprudência, e uma coisa que eu quero deixar voltada aqui, que essa vai ser uma exposição que eu não vou abordar muitos aspectos críticos, né, acerca de poder punitivo do Estado, seletividade penal, critérios que vêm da minha carga estudantil ligadas à pesquisa em criminologia crítica, mas vai ser uma exposição muito técnica. Aqui eu vou me ater à lei, jurisprudência e posições doutrinárias majoritárias, tá bom? Então aqui vai ser bem técnico mesmo para vocês, porque como vocês estão na graduação, eu acredito que esse tipo de exposição vai ser mais útil para vocês do que a gente colocar outras pontuações aqui que possam atrasar
e dificultar o raciocínio de vocês, tá bom? E aí aqui a gente analisa, segundo a orientação majoritária da jurisprudência, tanto o artigo do crime 33, parágrafo 1º, como do artigo 34, eles possuem... Aliás, perdão, o caput do artigo 33, o parágrafo 1º do artigo 33. E agora, no artigo 34, também se equipara ao caráter hediondo, né? Ou seja, ele se assemelha aos hediondos, sofre as mesmas consequências da hediondez, tá bom? E aqui a gente tem uma pena de 3 a 10 anos e pagamento de multa, né, que vai de 120 mil a 200 mil dias, beleza. Agora, a gente tem aqui vários verbos, né, e a gente também entende como um crime que tem a forma tentada, não se admite a forma tentada aqui nesse crime, né? Apesar de existir também aquela figura ali de alguns verbos que são permanentes e outros que se exaurem no momento que acontece, mas aqui também um posicionamento majoritário da doutrina e também da jurisprudência que não se admite a forma tentada aqui nesse crime. Beleza. Vamos aqui conversar. E a gente diz que, na realidade, esse tipo de crime, então, é um tipo de crime unissubsistente. Beleza. Vamos passar aqui. A gente tem os crimes de associação para o... E aí, os crimes de associação para o tráfico estão ali no artigo 35, 36 e 37. Lembre-se que aqui a gente não está falando de organização criminosa. A gente está falando de associação criminosa. A associação, ela tem ausente alguns dos requisitos de configuração da organização criminosa. A organização criminosa também ela se constitui por 2 ou mais pessoas, né, ali, unidas com o fim de praticar atos criminosos. Só que dentro ali daquela organização criminosa existe uma questão de divisão de tarefas e de hierarquia e também de habitualidade, né, que a gente não vê presente aqui nos crimes de associação. Então, quando a gente fazer a interpretação desses artigos 35, 36 e 37, eu peço a vocês que sempre simplifiquem muito a análise desse tipo penal, porque a gente está tratando aqui agora dos crimes de associação e não dos crimes de organização criminosa. Beleza. O artigo 35, né, a gente diz que é um crime plurissubjetivo, né? É isso mesmo, plurissubjetivo. E é um crime que necessita, que para que ele aconteça, necessariamente há um concurso de agentes, né? Um concurso necessário de agentes. Pois o crime, ele exige uma pluralidade de pessoas ali agindo no rol passivo dessa demanda. E agora, a finalidade dessa associação, ela é de aquela associação criminosa que a gente tem lá no Código Penal. Ela tem a finalidade de praticar crimes que estão previstos ali no artigo 33, caput, no parágrafo 1º do artigo 33 e no artigo 34 dessa lei, né? E a pena que nós temos aqui é de 3 a 10 anos, mais multa. E a gente diz também que, nas mesmas penas deste caput, incorre quem se associa para a prática reiterada do crime, definido lá no artigo 33, né? Que agora a gente vai falar do crime de financiamento do crime de financiamento para o tráfico. Mas eu vou explicar cada um desses tipos separadamente. Mas o que eu tenho para falar aqui desse artigo 35? Nesse artigo 35, a gente tem também que entender que ele é um crime unissubsistente, ou seja, não admite tentativa. E ele é configurado exatamente no momento em que aquelas pessoas se unem, que elas fazem aquela associação destinadas, né, voltadas para a prática de crime de tráfico de drogas. Agora, a gente tem um entendimento do STF que diz que esse crime aqui, ó, do artigo 35, ele não se equipara aos crimes hediondos. E por que eu falo que eles não se equiparam aos crimes hediondos? Porque esse crime, como eu havia falado anteriormente, ele se consuma com a mera associação dos agentes.
Então, no momento que ele se consuma, ele se configura como um crime autônomo. E aí a gente vai ter a figura do concurso material de crimes. Ou seja, se esses agentes ali praticaram a conduta delituosa do artigo 33 caput, ou do parágrafo 1º do 33, ou do 34, né, a gente diz que vai haver ali a soma dos crimes, né? Vai haver um concurso material desses crimes, porque esse daqui é um crime independente, né? Ele é um crime de consumação independente, ele vai figurar como um tipo penal independente dos tipos penais ligados ao tráfico de drogas. Beleza. Agora, a gente tem o artigo 36, né, que é financiar ou custear o tráfico. Aliás, custear a prática de qualquer dos crimes previstos no artigo 33 caput e parágrafo 1º, bem como o artigo 34, ou seja, né, o financiamento do tráfico. Esse financiamento ele também vai se assemelhar aos crimes hediondos. No caso de custeio, essa pessoa ela também vai realizar, né, quando, por exemplo, no caso de financiamento ou de custeio, deixa eu ver aqui a anotação que eu tenho do crime de tráfico. Beleza, é isso que eu estou falando. Perdão, vou voltar aqui para ficar mais claro. Quando a gente tem o financiamento do tráfico, ele é assemelhado à figura de um. No caso do custeio, essa pessoa, além de financiar, né? Aliás, ela também realiza o próprio tráfico de drogas. Então, neste caso, vai haver a absolvição do financiamento ou do custeio em relação ao crime. Assim, vai ocorrer uma espécie de construção. E assim, né, por força dessa construção, esse crime, consequentemente, vai ser considerado, ele vai ser equiparado a formas hediondas de crime, como eu havia falado ali, né, do artigo 33, parágrafo 1º, e também do artigo 34 dessa lei. Agora, a gente tem que entender o seguinte, que esse custeio, que esse financiamento, ele tem que ser de maneira apta para ele incorrer aqui no artigo 36. Porque se ele não for de forma habitual, ele vai cair, né, numa causa de aumento que está lá no artigo 40 dessa lei, que a gente vai analisar também. O artigo 40, inciso 7º, que trata do financiamento ou custeio como causa de aumento. E agora, a gente tem o artigo 37. O artigo 37 dessa lei trata o seguinte: colaborar como informante com grupo, organização ou associação destinados à prática de qualquer dos crimes previstos no artigo 33 caput, no parágrafo 1º e no artigo 33 dessa lei. A gente tem que entender que esse colaborador é só na qualidade de informante. E aí, quando eu falo na qualidade de informante, é de levar informações para aquelas pessoas que estão ali, de fato, praticando os crimes ligados aqueles tipos penais ali do artigo 33, caput, do parágrafo 1º e do artigo 34. Esse colaborador não é aquela figura da pessoa que está buscando droga, leva de um lugar para o outro, que recebe dinheiro, né? Porque se essa pessoa ela estiver fazendo ali, participando efetivamente da movimentação da droga, ela vai incorrer ali em alguma das condutas contidas no caput do artigo 33, e aí a pessoa ela não vai mais responder pelo crime de colaboração, mas sim pelo crime de tráfico de drogas. Aí, a gente tem um crime que ele está ali no artigo 38 da Lei de Drogas. Então, o artigo 38, ele traz o tipo da prescrição culposa.
E o que é essa prescrição culposa? Ela implica em prescrever ou ministrar culposamente drogas, sem que delas necessite o paciente, ou fazê-lo em doses excessivas, ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Beleza. Esse tipo penal, ele é um tipo penal diferente de todos os outros tipos penais que eu havia falado para vocês. Primeiro, porque quando a gente fala do agente do agente criminoso aqui, né, do polo ativo desse tipo penal, a gente tem um crime que é considerado um crime na realidade, não. Perdão. A gente tem que fazer o seguinte, fazer análise, primeiramente, que o dolo, ele não é elementar desse tipo. Aqui é a única conduta penal descrita na lei de drogas que vai se admitir a forma culposa como elementar do tipo. A gente tem a possibilidade do juiz reconhecer forma culposa em alguns outros tipos penais, mas essa forma culposa, ela não caracteriza elementar do tipo. O que eu quero dizer com elementar do tipo? Se não houver esse elemento, a gente não tem a figura de prescrição culposa. A gente tem um outro delito, né, que não é a prescrição culposa. Beleza. E aí, a gente diz que esse crime, ele possui dois verbos ali nucleares: prescrever ou ministrar. E aí a gente chama atenção para a conjunção alternativa, e ela não é aditiva, e a gente entende que para um verbo, esse crime é um crime próprio, e para o outro verbo, ele é um crime impróprio, um crime comum. Né? Beleza. Quando a gente fala do verbo prescrever, ele é crime próprio. Por quê? Porque quem prescreve é quem tem, consequentemente, uma formação profissional que habilita essa pessoa para isso. Agora, a manipulação desse remédio, ele pode ser para qualquer pessoa, né? Que independe de uma formação profissional, né? De uma ligação a uma determinada entidade de classe, porque qualquer pessoa pode manipular esse remédio, né? Esse medicamento, essa droga. Eu aqui em casa posso manipular, né? Drogas para o meu irmão, desde que listas, né? Não faço uso de drogas listas, mas enfim. É isso daqui que eu tenho para falar com vocês. A gente tem intenção, no caso, né? Quando a gente trata do verbo nuclear ministrar, a lei aqui não faz distinção de quem pode praticar esse crime ou não. Assim, tem que, analisando o caso concreto, isso daqui vai tratar-se de um crime comum, enquanto na prescrição a gente tem um crime próprio. A gente tem a culpa como elemento normativo, né, como elementar desse tipo penal, e a complementação por três situações que estão aqui nesse artigo, que é a primeira delas, né, quando a gente trata da questão de ministração desse remédio ou também da prescrição. Quando a gente tem a ausência de necessidade que o paciente utiliza, que ela faça uso daquela droga, a gente tem a dose prescrita ou ministrada em forma excessiva, ou também em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. E aí eu chamo a atenção para essa última parte, que ela quer dizer respeito à seguinte situação. Né? Quando a gente fala de determinação legal, aqui nós não estamos trazendo a menção, a proibição, né? A gente não pode dizer, a gente não consegue admitir que essa droga que esteja sendo prescrita ou ministrada, ela seja ilegal, ela não seja permitida de se fazer uso dentro do território nacional, né? E essa tem que ser uma droga permitida. Mas quando a gente fala agora que determinação regulamentar, é porque pelas leis ou pelos regulamentos que envolvem as questões de saúde, aquela droga, ela não deveria ser prescrita para aquela enfermidade que a pessoa está cometida, né? Por exemplo, digamos que utilizou
um antibiótico, né, ou um vermífugo para tratar de questões ligadas a inflamações causadas por vírus. Né? Quando a gente trabalha com vírus, a gente trabalha com retrovirais, e não com antibióticos e nem com vermífugos. Olha aí, ligada à Covid-19 e pandemia, e Bolsonaro fazendo incentivo à utilização de vermífugo, né, e antibiótico para doenças provocadas por vírus. E agora, a gente tem a figura do artigo 39. Perdão. Como eu esqueci de falar uma coisinha acerca do 38, que esse é um tipo penal que ele não admite a tentativa. Se a gente enxerga, né, a culpa como elementar do tipo, consequentemente, não admite a forma tentada do artigo 38, né, da prescrição e manipulação de drogas, na maneira, porque ela só tem modalidade culposa. Beleza. Agora, no artigo 39, a gente tem a condução de embarcação, aeronave, ou aeronave após o consumo de drogas. Né? Beleza. A gente tem uma previsão para direção embriagada já lá no Código de Trânsito. E a gente tem uma previsão também que é ligada à lei de drogas, né? Uma previsão específica da lei de drogas, que a gente vai tratar agora de veículos automotores aqui no parágrafo único, e de aeronaves, e de embarcações nesse tipo penal. Beleza. Vocês lembram que lá no início eu disse que o bem juridicamente tutelado, agora, aqui, né, era diverso da saúde pública, porque aqui nesse tipo penal, a gente tem, além da própria saúde, né, questões ligadas à saúde, nós também temos as questões ligadas à incolumidade pública, né? Que aí a gente tem aqui bonitinho, os crimes que são trazidos aqui nesse tipo penal, né? E aí a gente, ao analisar ele, a gente consegue perceber que é uma das raras hipóteses de um crime que ele é apenado nas 3 modalidades de penas previstas no Código Penal. A gente tem a pena privativa de liberdade, comulada com pena restritiva de direitos, né, que aí configura-se pela cassação da habilitação ou proibição de sua obtenção enquanto durar, né, a privação de liberdade. E a gente também tem a acumulação de pena de multa. Aqui nós temos as 3 aplicações de multa para quem conduzir embarcação ou aeronave após o consumo de drogas, expondo a potencial risco à incolumidade, a dano potencial à incolumidade de outrem. E aí, aqui, nós dizemos que esse daqui é um crime potencial, aliás, é um crime de perigo, e é um crime de perigo concreto. Ele não é abstrato, porque necessita-se da demonstração dessa exposição. Beleza. Agora, no parágrafo único, a gente tem uma agravante que diz o seguinte: as penas de prisão e multa aplicadas cumulativamente com as demais serão de 4 a 6 anos e 400 a 600 dias multas, se o veículo referido no caput desse artigo for transporte coletivo de passageiros. A gente tem essa agravante presente aqui nesse artigo 39, tá? E vale fazer uma remissão lá com o Código de Trânsito, que a gente também tem algumas questões que são ligadas e que fazem remissão a esse artigo 39 da lei de drogas. Beleza. Agora, basicamente, a gente terminou a exposição voltada para a parte tipológica da nossa lei de drogas. E aí aqui eu fiz um esqueminha bonitinho para vocês conseguirem observar
o que é equiparado ao hediondo e o que não é equiparado ao hediondo. Os equiparados aos crimes hediondos são o artigo 33, caput e parágrafo 1º, o artigo 4º e o artigo 31. Os não equiparados aos hediondos, e hediondo tem H, tá, gente? Perdão aqui, tá? O artigo 35, 36, 38 e 39 da Lei de Drogas. Beleza. E agora, o que implica essas equiparações? Basicamente, nós temos as questões ligadas à extinção da punibilidade e a questão procedimental, que vai estar ligada ao regime inicial da pena, do cumprimento de pena, e também as questões ligadas à progressão de regime. Porque a progressão de regime nos crimes comuns são menores. Né? O tempo de cumprimento de pena no regime mais gravoso, e a gente também tem a possibilidade de não começar no regime fechado em alguns outros crimes, é menor em relação aos crimes hediondos. E aqui, o regime inicial para os crimes hediondos, ele é fechado. Tá? A progressão para réu primário, ela é de 2/5 do cumprimento em regime inicial fechado e 3/5 para os reincidentes, também em regime inicial fechado. Ou seja, você tem que cumprir de 2/5 a 3/5 da pena em regime fechado. A gente também tem as questões ligadas à extinção da punibilidade. E aí eles não são susceptíveis, os crimes equiparados aos hediondos, a anistia, graça e nem, ou seja, não pode haver aplicação desses institutos para nenhum dos crimes ligados ao tráfico de drogas. Lembrando que isso daqui não se aplica ao tráfico de drogas privilegiado, que a gente encontra lá no artigo 33, no parágrafo 4º, na forma privilegiada, o tráfico ele não é considerado hediondo. Isso daí já é entendimento classificado pelo STF e aplicação desse regime aqui, dessas gravosidades, não se aplica ao crime, ao tráfico de drogas praticado nas condições do parágrafo 4º. Beleza. Agora, nós temos as causas de aumento que podem ser, que vão incidir nos crimes que estão ali, combinados entre os artigos 33 a 37 da Lei de Drogas. A gente tem, lembrando que isso daqui não vai se aplicar ao 38, porque no 38 a gente tem ali, lindamente, a forma a forma culposa do crime de prescrição ou administração de drogas culposa. E a gente também tem ali no artigo 38 já uma causa de aumento própria dentro daquele tipo penal. Então, essas causas de aumento vão se aplicar aos crimes que estão ali entre os artigos 33 e 37. Então, essas penas podem ser aumentadas de 1/6 a 2/3, né? E aí aqui eu faço uma menção, porque eu não coloquei esses incisos na literalidade da lei, mas eu transcrevi a essência deles. Primeiro, se a natureza da prática do crime conseguir identificar, conseguir deixar evidenciado a transnacionalidade do delito. Ou seja, se esse tráfico de drogas aconteceu em países diferentes, aí a gente tem a aplicação dessa causa de aumento de pena. Se o agente praticar o crime se valendo de alguns privilégios, um deles é a função pública, se ele tiver no desempenho de missão de educação, por exemplo, se ele for professor e se utilizar dessa função para realizar ali as condutas delituosas do artigo 33 ao 37, se ele se vale do poder familiar também para fazer isso, guarda ou vigilância. Se a gente se tiver sido cometida a prática ali dos crimes ligados ao tráfico de drogas
em estabelecimentos prisionais, em instituições de ensino ou instituições hospitalares, em sede de entidades estudantis, em sede de órgãos sociais, né, de obras sociais, de serviços de tratamento para dependentes de drogas ou de reinserção social, se próximo a unidades militares ou se ocorre em transporte público, também vai haver né, essa possibilidade de aumento da pena. Se o crime também tiver sido praticado com violência ou grave ameaça, ou se ele também for utilizado com emprego de arma de fogo ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva. Ou seja, difusa, quando a gente fala né, que ela foi tratada para uma pessoa específica. E quando a gente fala coletiva, que essa intimidação aconteceu voltada para um determinado grupo. Né? E se o tráfico ele for caracterizado, né, se ele acontecer ali entre estados da federação ou entes da federação e o Distrito Federal. Se a sua prática envolver ou visar atingir criança, adolescente, ou quem, por qualquer circunstância, tem as suas capacidades, suas faculdades mentais diminuídas, isso a gente financiar ou custear a prática do crime. Aí aqui, lembra que eu falei né, lá daquelas causas eu falei, acho que no artigo 37, se não me engano, que era, aliás, 37 não, artigo, vou voltar aqui rapidão, aqui no artigo 36, né, que é o de financiamento, se a gente tiver ausente o caráter da habitualidade desse financiamento, a gente já vai ter verificado aqui a possibilidade né, da aplicação dessa qualificadora. Agora, quando a gente verificar esse financiamento ou esse custeio praticado de uma maneira habitual, de uma maneira corriqueira, a gente vai ter a configuração do tipo penal constante ali no artigo 36 da Lei de Drogas. Galera, agora eu finalizo a minha exposição e eu vou interromper aqui o compartilhamento de tela. Eu vou abrir meu chat. E eu vou deixar aberto para perguntas de vocês, ou então para vocês compartilharem as suas experiências profissionais ligadas, se vocês já tiveram ou trabalharam com questões profissionais ligadas ao tráfico de drogas. E é isso. Tá? Eu acredito que a minha exposição, ela, como havia falado, ela era uma exposição mais técnica, uma exposição mais direta, porque eu acredito que ela vai ser mais útil para vocês aí no banco nos bancos aí da graduação, porque a galera ainda está nos primeiros anos da faculdade, né, como eu consegui verificar aqui, professor conversando um pouquinho antes com eles, e os que estão ali no finalzinho da faculdade, que já vão começar a estudar essa legislação penal especial e, principalmente, né, as leis penais extravagantes, aquilo ali que está fora do Código Penal. Ok, Jorge. A lei de drogas é uma lei, a gente sabe que é uma lei extremamente importante. Qualquer estudante de direito deve conhecê-la. Ela teve agora um impacto importantíssimo pela lei 13.964 de 2019, que é o pacote anticrime. Inclusive, trouxe uma inovação que talvez você não teve tempo de enfrentar, que é com relação à internação compulsória das pessoas que são submetidas ali a tratamento de drogadição. Então, isso é algo que é muito comum na prática. Chegar a você como profissional, você como advogado, solicitar, intervir, solicitando uma internação compulsória, ou se você for membro do Ministério Público ou da Defensoria Pública. Então, isso é uma coisa que vocês vão observar na prática. Então, até que ponto essa... Sim. E esses pedidos aumentaram aqui no Tocantins, né, professor? Sim. Eu dei uma olhadinha no nosso TJ, tem bastante. Muito, muito, muito. E uma das coisas que a própria lei condiciona é a questão do plano, né, do plano individual de atendimento, ou seja,
a ser não, você não pode fazer uma internação compulsória, determinar uma internação compulsória, se não tiver ali uma recomendação médica, né? Então, só porque a família quer, porque acha que é melhor, não é, e existe todo um regulamento aí pela própria lei antidrogas que foi alterado. Aí você enfatizou bem a questão do tráfico privilegiado, que durante tantas que sofreu aí alterações jurisprudenciais, ora havia havia o entendimento que era hediondo que não, e agora já está, essa matéria está pacificada. Então, como você abordou, é uma lei extravagante de extrema importância, e quase todos os informativos do STJ ou até do STF, é raro o informativo não enfrentar alguma questão envolvendo a lei de drogas. Recentemente, nós ouvimos falando aí sobre o tráfico de drogas em transporte público, né? Então, o STJ enfrentou uma matéria de que, no caso, uma pessoa estava conduzindo ali uma mochila com drogas, e se configuraria essa a causa de aumento. Então, o STJ não entendeu que não caberia o caso de aumento, porque ele não estava utilizando o transporte público para a traficância, apenas como meio de locomoção. De transporte. E tantas outras, a questão da semente também, que foi afastado, o tráfico, a questão também da revista íntima, Jorge, que é muito interessante, que a USTJ também tem considerado denúncia anônima, onde a pessoa é submetida ali uma revista íntima, onde é constatado drogas, essa prova ela é considerada ilícita, ela não é acolhida aí pelo STJ. E isso e tantas outras alterações importantes que a lei trouxe para o nosso ordenamento jurídico. Eu acho que você foi muito feliz, apresentou com bastante eloquência, e fica aberto aí para as perguntas. Alguém está perguntando aqui, o Gilberto. Se quiser, eu falo, professor. Pode falar. Pode falar. Professor, eu queria saber como é que funciona a aplicação da lei de drogas, com um caso que é um pouco recente aqui no Tocantins, que aconteceu mais ou menos no Réveillon, que é o caso dos bicicleteiros que eles passavam de um lado do outro da ponte e utilizavam o oco da carcaça da bicicleta para introduzir a droga. Quantas negligenciação da lei de drogas eles infligiriam nessa prática? Você pode repetir para mim, que eu não consegui entender? Tá, sim, professor. Sim, professor. É que no Réveillon passado, não lembro agora qual foi, houve na ponte do Tocantins, aquela que passa o Grande Lago, que bicicleteiros que estavam cortando algumas partes da bicicleta, fazendo alguns buracos dela, para introduzir as drogas e assim retornar à cidade com as drogas dentro dessas bicicletas. Eu gostaria de saber como é que a lei se há um aumento, se há alguma coisa que afete essa lei na lei de drogas com essa prática meio inovadora. Olha, da maneira como você está me descrevendo, eu não tenho conhecimento desse caso específico, mas aí ele se enquadra perfeitamente aqui no tráfico de drogas, lá no artigo 33, que é transportar, trazer consigo drogas, né? E aí como é que se fala? O crime de tráfico de drogas está ali consumado. E a gente tem também uma causa de aumento, porque esse tráfico de drogas, se, por exemplo, ele ocorre entre entidades deixa eu ver bem aqui, ou deixa eu ver aqui, esse tráfico de drogas, Estado da Federação, ou entre eixos e o Distrito Federal. Não, perdão, é que não tem uma causa de aumento, porque, na realidade, não é entre entes da Federação, né? Entre entes, quando a gente fala de Estado e Distrito Federal. Mas, por exemplo, digamos, se eles tivessem cruzado o Estado e portando essa droga dentro da bicicleta, a gente teria também uma causa de aumento que estaria ali no inciso 5º do artigo 40 da Lei de Drogas também. Então, é tráfico de drogas.
por transporte. E, Jorge, só contribuindo contigo, aí se tivesse, por exemplo, ainda que se esse bicicleteiro tivesse a intenção de fazer o transporte interestadual, ele nem precisaria passar a fronteira. Basta a intenção de fazer o tráfego para poder configurar aí essa causa de aumento. Aqui. Não estou vendo mais nenhuma outra pergunta aqui. Tinha gente reclamando da tela também, mas eu falei para ligar o se tivesse gostado comigo. Eu não verifiquei mais nenhuma outra pergunta. Gente, mais alguma... eu posso fazer mais uma pergunta? Sim, claro. Professor, eu ouvi isso quando eu fui para o Sul um tempo atrás. Não sei com o tempo exato, porque faz tempo que eu não saio de casa, então já estou perdendo a percepção de tempo. Aconteceu lá naquela época que eu fui lá, que indivíduos que estavam, que tinham sofrido acidente de trânsito, sofrido algum problema que deixava eles com alguma deficiência nova, algum tipo de impedimento de exerção de movimentação, como cadeirante, coisa do tipo, ele estava tendo um aumento, eu não sei porquê, um aumento desses indivíduos que estavam sendo influenciados, induzidos o consumo de drogas. Tanto que uma vez até o vizinho da minha tia que estava, quando eu estava lá, tinha morrido de overdose por culpa disso, ele era cadeirante. E eu queria saber como é que a gente consegue identificar um indivíduo que começa a fazer esse tipo de prática. Já que para você conseguir chegar no cadeirante, você tem que ser um pouco mais acessível, já que tem um pouco de limitação para ir em certos lugares. Espera, eu não consegui entender, Gilberto. Você está querendo falar como identificar uma pessoa que está induzindo a outra a fazer utilização de entorpecente, de droga? Porque sim, professor, porque quando se trata de pessoas que têm essas dificuldades, que sofreram esses traumas de acidente, que perderam a movimentação das pernas, não é qualquer um que consegue fazer essa finalidade. Na minha visão, não é qualquer pessoa que consegue chegar num cadeirante de uma forma totalmente aleatória e introduzir ele a esse negócio. Como é que identifica caso um servidor público ou mesmo algum membro da ordem médica está fazendo esse tipo de ato? Olha, eu não consegui entender a sua pergunta mesmo, de fato. Se eu conseguiu, professor Wellington? Eu entendi, pelo que ele quer saber, ele queria saber o seguinte: como que uma pessoa que ele tem restrição de movimento, ele pode ser induzido ali ao tráfico de drogas. Então, isso há uma permissividade, há uma facilitação dele ter esse acesso a essa droga. Isso é uma caráter extremamente muito subjetivo, entendeu? Então, para poder ser feito, a própria lei antidrogas, ela já prevê aí até por exemplo, a delação premiada, a você retardar o flagrante para poder fazer uma apreensão no momento mais oportuno. Mas, assim, isso depende da inteligência, você detectar e ali saber que existe um alto índice de pessoas que frequentam determinada clínica que no período passou a ter problema com drogas. E aí, nesse caso, a inteligência da polícia que vai estabelecer ali uma linha de investigação para tentar identificar quem é que está permitindo ali, fazendo essa traficância. Como é que essa pessoa está tendo acesso a essa droga? Eu acho que é mais ou menos e isso. O senhor falou também, professor, das ferramentas aí, né, de investigação, que a gente, o agente infiltrado. Isso. Que o senhor disse. E também a questão do flagrante
retardado, que podem ser também mecanismos utilizados pelos agentes policiais ali para verificar qual o melhor momento, na realidade, para se colher mais provas, né? E a gente diz que a pessoa se faz utilizar tanto do flagrante retardado quanto dos agentes infiltrados para fazer esse colhimento de provas e a identificação de inúmeros agentes que podem estar ali ligados a essa prática delituosa, né? E é isso daí. Eu não sei se era essa, George, a pergunta do colega. Professor, acredito que o pessoal não deve ter mais perguntas, né? Não tem mais nada aqui. Tem mais alguém que levanta a mãozinha aí? Se não, eu já... Vamos encerrar por agora? Só um recado, gente. O pessoal que está aí presente, tem a lista aí, um link para a lista de presença para vocês aí registrar e ter acesso aí às horas. Tá? Então eu já disponibilizei, é só vocês acessarem e preencher o link. Tá bom? Para vocês depois terem acesso a essas horas complementares. Ok? Mais alguém tem alguma pergunta? Está franqueada aí a palavra. Se não tiver, ok, eu acho que não tem, Jorge. Gostaria de agradecer aí a tua disponibilidade de contribuir novamente aqui conosco. Você já é um parceiro aí nas bancas de TCC. E eu fico muito feliz em saber que você está enveredando aí também para o lado acadêmico, já indo fazendo pós, futuramente aí o mestrado, quiçá um doutorado. Isso é muito importante, ver pessoas assim invocando para a docência, que é uma linha da advocacia que carece também de pessoas comprometidas. Meus parabéns pela apresentação. Viu? Muito obrigado. Deixo meu abraço aí e desejo a todos um bom final de semana. Ok? Muito obrigado. Imagina. Até mais, gente. Valeu. Beijo.